A gente vai conversar com o Dr. Eric Rocha para falar um pouco sobre a legislação, né, envolvendo as medidas restritivas. Eric Rocha, seja muito bem-vindo de volta à Rádio Bandeirantes, né? Você que foi produtor, repórter lá no início da década passada, né? O senhor já está idoso. Faz tempo já, Marcão, faz tempo já. Ô, Eric, seja bem-vindo. Muito obrigado, queria dizer que é um prazer estar aqui de volta à Rádio Bandeirantes, agora com essa novidade para mim, que é o Facebook, né, com a câmera ligada, estava acostumado lá no estúdio abrir o microfone, a gente podia ir de camiseta, tudo tranquilo, né, mas estou muito feliz de estar de volta aqui e agora podendo poder colaborar com um novo tipo de informação, né. Acho que o jornalismo ficou um pouquinho mais para trás para mim, acompanho muito de perto, mas agora podendo dar informação jurídica, ajudar a gente a entender esse mundo jurídico que cada vez mais está presente na vida do brasileiro, né, Marcão? Exatamente. O Eric, a gente tem questionado muito, né, porque a gente tem visto as cenas de aglomeração, as festas clandestinas. O que a legislação já diz a respeito disso, né? Eu até falei que talvez a gente precisasse discutir novas medidas, né, novas leis, para deixar uma punição mais robusta também para principalmente quem organiza a festa clandestina. Hoje, quem é um organizador dessas festas ilegais e também quem frequenta, pode ser imputado em quê? O que pode acontecer com essas pessoas? Legal, Marcão. É importante a gente tocar nesse assunto e é uma novidade também para todos nós. Eu confesso que a primeira vez que eu ouvi falar de alguma possibilidade de criminalização de pessoas que se aglomeravam e de alguma forma infringiam medidas sanitárias foi no começo da pandemia, lá para abril, que a gente teve uma portaria que foi editada pelos então ministros Mandetta e Moro, né, o Moro da Segurança Pública e o Mandetta da Saúde, em que eles citavam que nessa portaria que se você deixasse de cumprir uma medida preventiva, né, de natureza sanitária, você poderia incorrer no crime de desobediência, que havia ali uma exigência do Estado para que você não fizesse determinado ato, e também num crime bem específico, que é o crime de infração de medida sanitária preventiva. Esse é um crime que está previsto lá no Código Penal, é o artigo 268, e ele fala justamente que é crime você infringir uma determinação do poder público que tem por objetivo impedir a introdução ou a propagação de uma doença contagiosa. Bom, é fato que a Covid-19 é uma doença contagiosa, né? Virou uma pandemia. Então, hoje, existe a possibilidade de criminalizar essas pessoas. Mas o que acontece, né? Esse é um crime que a gente chama de crime de menor potencial ofensivo. A pena dele, para vocês terem uma ideia, é uma detenção de 1 mês a 1 ano e multa. Na prática, o que acontece? A pessoa é encaminhada à delegacia, é feito um termo circunstanciado e isso é encaminhado ao Ministério Público, que aí pode denunciar a pessoa. Na prática, lá na frente, quando houver uma denúncia do Ministério Público, normalmente o que ocorre nesses casos é o oferecimento de um acordo, que é a tal da transação penal. E aí, nesses casos, a pessoa acaba evitando o processo, né, por meio desse acordo, e aí há ou a imposição de uma multa, né, ou a prestação de serviço à comunidade. Então, na prática, por conta do tamanho da pena, isso não gera grandes consequências, mas é uma dor de cabeça, né? E aí a pessoa já fica fechada? Na verdade, isso na verdade, Zezé, não acaba depois a pessoa sendo condenada, né? Ela, quando ela é levada à justiça, existe esse instituto que é da transação penal, o processo fica suspenso, ele não tem uma sentença. Então, não existe, inclusive, na época de faculdade, os alunos são levados ao juizado especial criminal, né, para ver como é que funciona. E eu me lembro, na minha experiência na faculdade, que o juiz advertia a pessoa e falava, olha, você, quando participar aqui dessa audiência e aceitar esse acordo, você não vai estar se declarando culpado. Então não há uma análise de mérito, há apenas um acordo que suspende o processo, é a suspensão condicional do processo. O processo fica suspenso enquanto a pessoa paga essa multa ou presta o serviço à comunidade. O que eu acho nesse momento de pandemia, Zezé, Rose e Marcão, é que a gente podia estar, talvez, lançando mais mão desse artifício legal
para realmente criminalizar e realmente punir as pessoas que tanto promovem as festas clandestinas como as pessoas que são frequentadoras. E aí eu cito o exemplo que aconteceu esse final de semana, né? Aquele cassino clandestino que a gente viu até o MC Gui e o Gabigol participando. A polícia teve uma ação muito inteligente nesse caso, porque ela pegou essas pessoas, levou para a delegacia, fez o termo circunstanciado em relação a esse crime específico de infração de medida preventiva, e depois essas pessoas vão ser ouvidas e isso vai ser encaminhado. Ou seja, essas pessoas vão ter dor de cabeça. O que a gente não pode ter nesse momento de pandemia é essas festas clandestinas acontecendo com organizadores e frequentadores, simplesmente não acontecendo nada com eles, né? Eric, uma das falas do prefeito aqui de Campinas mesmo é que quem pode prender é a polícia militar. E o que nós temos visto é que a própria polícia diz que não consegue identificar o dono da festa, como aconteceu no final de semana. Aquela festa, Marcos, que tinham 200 pessoas, foi em Santo Antônio de Posse, no final de semana passada. Que cidade que foi? Jaguariúna. Em Jaguariúna nós tivemos uma festa com 200 pessoas, que a polícia militar esteve no local, mas ela não identificou o dono da festa. E aí o que ela fez? Ela esvaziou a festa, acabou com a festa, mas ninguém foi punido. E a gente sabe que aqui no Brasil, pelo menos, a questão da multa, a gente só começou a usar cinto de segurança depois que nós começamos a ser multados, contar ponto na carteira, perder ponto na carteira. Ou seja, o brasileiro só entende uma punição quando ele vai mexer no bolso dele. E a impressão que eu tenho é que, apesar da polícia, é mais como, a impressão que eu tenho é enxuga gelo. A polícia vai, ela desarticula as festas, mas como não tem nenhuma punição, esse sujeito vai fazer a festa de novo em outro local. É uma falta de vontade política dos gestores e da própria polícia em multar essas pessoas, ou eles não têm esse amparo jurídico para poder fazer isso? Vamos lá, são duas coisas diferentes, Rose. Esse crime que eu mencionei, que é o crime de infração de medida sanitária preventiva, ele prevê, inclusive, uma pena de detenção e multa. Ou seja, se isso fosse levado a cabo até o final, essa transação penal que a gente estava falando poderia prever aí um pagamento de um salário mínimo normalmente. Mas isso seria lá na frente, ou seja, depois que o caso passasse pela polícia, passasse pelo Ministério Público e fosse pautado numa audiência. Então, nesses casos, o que eu acho que é mais correto? A gente tem, em várias cidades, legislação prevendo a obrigatoriedade do uso de máscara sob pena de multa. Essas multas poderiam ser aplicadas, por exemplo, pela Guarda Municipal, que tem esse poder de polícia para fiscalizar, né? Então, eu imagino que, em situações como essa, o que poderia ser feito para conter é a gente prever um aumento da multa. A multa aqui em Campinas é R$100, e aí eu vou ser bem sincero com vocês, eu não conheço nenhum balanço de quantas multas foram aplicadas e quanto que isso foi realmente revertido. Pouquíssimo. Pouquíssimo, por falta de nada. Quase nem 100 multas, muito pouco. Pois é, e basta sair às ruas para a gente ver o quanto que existe de potencial, né? Eu acho que a questão da multa ela é muito importante. Vocês citaram a questão da multa pelo cinto de segurança. Isso está previsto no Código Brasileiro de Trânsito, não é nada penal, é uma multa administrativa, né? Então, se a gente realmente colocasse em prática planos de multas para pessoas que estão respeitando, seja a questão da máscara, seja a questão do isolamento social com a promoção de aglomerações, eu acho que a gente teria aí uma resposta mais efetiva. E até porque, Rose, Marcão e Zezé, o direito penal que a gente está falando aqui, ele é considerado como a última fronteira. Você tenta primeiro todas as medidas que não têm natureza penal, e a multa administrativa nesse caso é uma delas, para só depois partir para uma questão de crime. Então me parece que o caminho está mais na mão das prefeituras. É claro que a polícia tem que fazer a sua parte, ela tem que desarticular, e eu acho que o que ela fez no caso lá do cassino de São Paulo foi exemplar, né? Mas a gente precisa ver isso acontecendo mais vezes e de maneira mais efetiva, né? O fato, por exemplo, de se aplicar, então, a multa para quem não está usando máscara na rua. Essa história de você ter que identificar a pessoa, isso não é mais complicado? O carro, por exemplo, você tem o carro e geralmente a multa, os dados que vêm são os dados
do condutor, mas é o carro que pega, né? Assim, a placa, não sei o quê. É mais fácil, né, isso dificulta? Isso dificulta? Gente, posso dar uma informação, cortando o Eric e a Zezé? Claro. Acabou a reunião lá com o prefeito de Campinas e os prefeitos da RMC. O prefeito de Campinas propôs o lockdown regional, mas os prefeitos gostaram da ideia, mas pediram 2 dias para avaliar. Uma nova reunião vai acontecer na próxima sexta-feira para que as 20 cidades decidam ou não se vão aderir ou não ao lockdown regional. Ok? Mas eu acho que aquela história que o Jonas falou da previsibilidade é uma coisa importante, né? Não dá para você falar, olha, vamos fechar tudo e fechar no dia seguinte. Você tem que dar um tempo para o povo queimar os estoques e tudo mais, né? Porque, olha, já vão ter prejuízo por não vender. Agora, ter prejuízo com coisa estocada aí é de matar, né, gente? Eu vou escrever a materinha aqui, vamos tocando aí, tá bom? Tá, agora fala, só responde isso, Eric. O que eu acho, Zezé? De fato, você tem razão, né? Quando a gente fala de uma multa de trânsito, muitas vezes ela está atrelada ao veículo mesmo. Então, o radar, por exemplo, é a expressão disso, né? A pessoa recebe a multa e depois ela indica o condutor. Mas eu não vejo prejuízo, por exemplo, da Guarda Municipal, por exemplo, fazer uma blitz, né? Tá. e abordar essas pessoas, enfim... No carro, claro, a pessoa pode ficar sem máscara, mas eu passo, por exemplo, frequentemente ali próximo à ciclovia da Norte-Sul e eu vejo muita gente insistindo em andar sem máscara, né? Por mais que esteja fazendo um exercício físico, você tem uma lei federal, né? Que é uma lei, se eu não me engano, de julho de 2020, que diz que obriga você a utilizar, né? Que diga o Muricy Ramalho, né? Que ainda foi ficar... Poxa vida. O tempo bateu boca. É isso então, Eric Rocha, muito obrigado pela sua participação e até uma próxima. Até mais, foi um prazer falar com vocês aqui, estou sempre à disposição.